Bom, então, continuando aqui onde a gente parou, a gente estava falando aqui da venda com reserva de domínio, que só é possível referente a bens móveis. Vamos ler agora os artigos, né? O artigo 521, vou repeti-lo. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Então, só é possível a reserva de domínio de coisa móvel e relativa ao preço não pago. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. A cláusula de reserva de domínio, então, para ter validade, ela tem que ser escrita. Ela não se presume também. Ela tem que ser expressa. E para ela valer contra terceiros, ela tem que estar registrada no domicílio, logicamente, através do cartório, né? Qual é a função dos cartórios? Tornar a coisa pública, ou seja, valer para terceiro. Lembrando que no direito das obrigações, terceiro é aquele que não tem um vínculo jurídico com as partes ali envolvidas. Então, se eu vendi meu carro para Paulo, a princípio, enquanto Paulo não quitar esse carro, a propriedade está reservada para mim. Mas ele quitando, ele cumprindo, ele também tem ele é mais dono do que eu, né? Se ele estiver cumprindo aquilo ali certinho, ele está tendo ali observados requisitos para ele ser dono. Então, não pode, por exemplo, esse veículo, durante essa minha negociação com o Paulo, enquanto ele estiver pagando, ser objeto, por exemplo, de penhor, né, de bloqueio judicial, a menos que por fato anterior a essa negociação. Mas durante esse período, a princípio, não, porque Paulo não teria nada a ver com isso. Mas, para que isso valha para o terceiro que está pedindo bloqueio desse carro, alguma coisa assim, esse terceiro tem que conhecer que tem esse negócio entre os dois, né? E que observando o fato gerador desse bloqueio, tá, gente? Porque se foi antes dessa negociação, aí, logicamente, por força do fato antigo, ele tem direito de reclamar esse objeto. Mas se não for, se for em razão durante a negociação para pedir esse bem para pagamento de dívida minha, por exemplo, se o terceiro tivesse tido ciência disso em cartório, ele não poderia fazer isso. Então, o ideal é que, quando é feito um contrato entre as partes com reserva de domínio, ele seja registrado em cartório, porque aí não tem como o terceiro alegar que não sabia que tinha essa reserva de domínio, tá? Bom, 523 vai dizer: não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita para extremá-la de outros congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. É aquilo novamente que eu disse, né? Mesmo que esteja registrado em cartório, ele está fazendo essa ressalva no 523, esse contrato ele tem que ser muito específico quanto ao objeto. A caracterização do objeto tem que ser muito específica. A gente vê isso com uma facilidade nos contratos de escrituras de imóvel, né? Eu não sei se alguém já leu um contrato de registro de imóvel, ele é bem específico, ele coloca que o imóvel faz divisão do lado direito, com não sei quantos, com lote tal, com o lado esquerdo, na esquina com a rua X, ou seja, a coisa tem que ser muito bem delimitada para que ela não se confunda com outra similar, né? O carro, às vezes a pessoa tem preguiça, não sei o que acontece na hora de descrever o carro. Por exemplo, se você coloca ali a placa do carro, mas não identifica o chassi, então todos aqueles elementos que estão no DUT do veículo, você tem que descrever, que aquilo ali que discrimina o objeto, né? Para que ele não seja confundido com o outro, tá? Porque se o terceiro adquirir um veículo, esse veículo que está sendo negociado, e aí o comprador ou o vendedor faz a objeção, fala, não, você comprou isso aqui errado, porque nós estamos negociando. E o terceiro fala, cadê o objeto aqui, o carro? Né? Onde que está escrito aqui? Não, aqui, ó, o carro
placa tal. Não, filho, mas aqui, ó, essa placa aqui, se for de outro lugar, eu também não tenho como saber, né? Sei lá se esse número foi adulterado, sei lá o que aconteceu com isso. Então, quanto mais específico, o ideal não é quanto mais. A lei é clara, tem que ser específico sob pena de perder esse objeto negociado para o terceiro que está de boa fé e ele não tem bola de cristal para saber aí as características do objeto que está sendo negociado, né? Bom, 524 vai dizer assim: a transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Por isso que é reserva de domínio. Enquanto o preço não estiver totalmente pago, o comprador tem a propriedade sob condição suspensiva, certo? Até então, quem de fato está exercendo a propriedade é o vendedor. Mas quem fica com a coisa é o comprador. E é o que o artigo vai falar. Desde o momento que a coisa for entregue ao comprador, ele assume os riscos dessa coisa. Por exemplo, no carro, se esse carro vir a bater, os estragos ocorridos no veículo, se vir a dar PT, ele continua pagando o carro também, né? Porque o vendedor não tem responsabilidade sobre isso. Então, apesar de ser o vendedor ainda o dono, enquanto não pagar a última parcela, quando ele entregou a coisa para o comprador, esse comprador assume toda a responsabilidade sobre esse objeto, que é o que vai dizer aqui, ó. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe for entregue. Bom, artigo 525. O vendedor somente poderá exercer a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto de título ou interpelação judicial. Aqui é bem específico, né, para eu constituir o devedor em mora. Bom, por que tem essa ressalva aqui, constituir o devedor em mora? Porque, a princípio, no direito obrigacional, vigora o dies interpellat pro homine. Traduzindo, o que isso significa? Significa que, quando as partes pactuam um negócio e tem a data de vencimento, principalmente nos negócios que envolvem trato sucessivo ou de execução diferida, a obrigação é do devedor saber a data do vencimento. O credor não tem obrigação de ficar lembrando que ele está em atraso, não. Ou seja, se eu assumir uma dívida em 10 parcelas de R$1.000, que vence todo dia 10, a obrigação é minha ter meu controle, que eu tenho que pagar todo dia 10. Incorrendo em atraso de uma dessas parcelas, juridicamente, o termo que se dá isso é mora. Então, eu passei a estar em mora. Eu me tornei, então, uma devedora inadimplente. Certo? Por força desse dies interpellat pro homine, o credor não tem obrigação de me avisar que eu estou em atraso. Tanto é que um dia de atraso dá direito a ele de pedir para que o meu nome seja negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Por exemplo, SPC. O que acontece é que o SPC é que tem obrigação de me avisar antes de me negativar 10 dias antes de que vai me negativar, para me oportunizar a chance de limpar o meu nome. Então, o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5º da Constituição Federal, ele é garantido às partes em todos os processos administrativo e judicial. Então, até na esfera administrativa tem que garantir a parte contraditória e ampla defesa. Então, veja bem a questão do SPC, que é relação jurídica. Eu comprei da loja. Então, o vínculo obrigacional aqui é entre mim e a loja, credor e devedor. Certo? Eu atrasei a loja um mês. A loja vai e pede para negativar o meu nome. Ela vai pedir para quem? Por órgão de proteção de crédito, que é quem? O SPC. O SPC tem alguma coisa a ver com essa relação jurídica? Não. O que ele é em relação ao credor e devedor aqui? Terceiro.
Então, esse vínculo obrigacional aqui é entre mim e a loja. Ela pode pedir para, num dia de atraso, negativar o meu nome. Mas, como eu não tenho relação com o SPC, para ele regularizar essa relação jurídica, antes de me negativar, ele tem que me garantir um contraditório e ampla defesa, ou seja, me oportunizar o direito de pagar a dívida antes de ter meu nome sujo na praça. Olha o tanto que isso é grave. Então, o que acontece? Vou dar a situação jurídica que pode acontecer. Eu dever para a loja, realmente devo. Em razão disso, a loja manda negativar o meu nome, só que o SPC não me avisa e eu passei batido, meu nome foi negativado. Se eu tiver provas, e as provas não são minhas, né? É do SPC, ele tem que provar que me notificou, me avisou. Se ele não tiver provas de que me avisou, eu tenho ação contra ele, porque ele é terceiro, eu não tenho vínculo com ele, ele não regularizou esse vínculo jurídico, ele não me avisou desse vínculo. Eu tenho danos morais contra ele, certo? Não tenho contra o dono da loja, porque de fato eu devo para ele, mas eu tenho contra ele danos morais. Olha, tanto que isso aqui é sério por conta dessa relação jurídica aqui, que não me oportunizou o direito de conhecê-la. Bom, o que a gente está falando aqui? Então, na prática, esse vínculo entre credor e devedor, se o devedor sabe o dia que tem que pagar, o credor não é obrigado a avisar. Exceção. Nós temos algumas exceções que, mesmo a parte tendo ciência dessa dívida, que deveria ter, né? Se não tem, deveria ter, ela ainda assim, para ela perder o seu direito sobre a coisa, ela teria que ser notificada, em razão da natureza do negócio, né? São negócios que envolvem muito a proteção da parte mais frágil. Por exemplo, nas relações de seguro de saúde, plano de saúde. Então, se você, por exemplo, atrasa o plano de saúde, o plano de saúde não pode impedir o seu acesso ao tratamento ou o seu direito sobre o que ele está segurando, né? Mesmo você estando inadimplente em mora, enquanto ele não te notificar. Então, se você está atrasado 2 meses do plano de saúde, mas não recebeu notificação e adoecer, for parar no hospital, o hospital é obrigado, aliás, o plano é obrigado a cobrir o tratamento médico, certo? E aí, em razão do quê? Da natureza jurídica, que envolve saúde, etc. Outro caso é esse aqui que a gente está lendo. Então, quando tem a reserva de domínio, ela foge essa regra do desinterpelado para homem. Por quê? Porque na natureza jurídica do contrato de compra e venda, quando eu vendo alguma coisa, a parte é dona. Exceção essa aqui, que é uma condição suspensiva. Então, se é uma condição suspensiva, mais do que justo, pelo que a parte abriu mão de ser dono, o que a lei lhe garantia esse direito, é que se ele vir atrasar, para dar direito ao credor exercer a reserva de domínio, ele tem que notificar a parte, né, que por esses meios não pode ser, por exemplo, pedir para negativar o nome da pessoa. Para reduzi-lo à mora, né, para ele constituir esse comprador em mora, que está inadimplente, ou é através de um protesto, ou é através de uma interpelação judicial. Então, ele teria que ou protestar esse contrato, né, ou então ele entrar com uma ação judicial e pedir para o juiz reduzir a parte em mora. Salvo contrário, ele não consegue reaver esse bem. E aí, o 526 fala o que o vendedor tem direito de cobrar no caso do descumprimento desse pagamento, na inadimplência. Eu já tinha falado no primeiro momento. Ele pode, que é a mesma regra, muito parecida com a alienação, né? Só lembrando que na alienação o comprador tem posse apenas. Aqui ele tem um direito de propriedade sob condição suspensiva. Bom, então o que vai acontecer aqui? Se eu não pago a parcela do carro, por exemplo, o comprador tem direito de me cobrar as parcelas vencidas e vincendas.
tá tudo bem. Você não pagou? Às vezes o comprador não quer o carro de volta também, então ele fala, tudo bem, eu vou fazer busca e apreensão do veículo e você só vai rever o carro depois que você pagar as parcelas vencidas e vincendas. Ele tem essa opção. Ou ele tem a outra opção, olha, eu vou tomar o carro e não quero mais esse negócio. Qual é a diferença? A diferença é que na primeira opção, quando ele fala que quer receber as vencidas e as vincendas, ele não fica sem o negócio. Então, de repente, o vendedor, ele não quer ficar no prejuízo, quer dizer, ele vendeu o carro, perdeu a oportunidade de vender o carro para outra pessoa, e aí o camarada simplesmente não paga, então ele tem direito, além de reter a coisa, né? Porque quem pode fazer busca e apreensão é quem é dono. Se a reserva é de domínio, então eu continuo sendo dona se eu fui a vendedora. Então, além de eu poder reter essa coisa, eu só devolvo se ele me pagar o que ele me deve, com juro e correção monetária. Eu posso cobrar, lembrando, todas as que estão a vencer de uma vez, para ele rever esse carro. Então, ele fica me devendo. Ele está me devendo as vencidas e as que estão em aberto ainda. Beleza. Na segunda opção, se eu falo, não, eu quero desfazer o negócio, que é outra consequência jurídica da cláusula de reserva de domínio, o que vai acontecer? Eu sou obrigada a devolver parte do dinheiro que ele me pagou. Então, eu pego o carro de volta e devolvo o que ele me pagou. Eu não posso ficar com o dinheiro dele todo, porque isso insurgiria em enriquecimento sem causa e até enriquecimento ilícito, porque é ilegal, né? Fere a boa-fé, os bons costumes. Quer dizer, eu vou ficar com o dinheiro toda a pessoa que ela me pagou? Logicamente que vai depender de quantas parcelas foram pagas, né? Porque a depender da multa rescisória e de quantas parcelas foram pagas, pode até ser que esse camarada ainda fica me devendo. Então, por exemplo, imagine que sejam 20 parcelas de R$1.000, ou seja, R$20.000. Existe uma multa rescisória de 20% desse contrato, e essa multa rescisória só pode ser cobrada nas parcelas que não foram pagas. E aí, são 20 parcelas. Ele me pagou apenas 2 parcelas, né? Então, na multa rescisória que ficou em cima de R$18.000, ele estaria me dever só de multa rescisória R$3.600. Então, eu teria direito de reter os R$2.000 que ele me pagou e ele ainda estaria me dever R$1.600. Tá? Então, vai depender muito disso. Quantas parcelas foram pagas, a multa rescisória, pode ser que tenha alguma outra cláusula especial de cobrando algum outro valor ali, enfim. Né? Então, cuidado. Agora, não é justo se a pessoa pagou um número maior de parcelas. Imagina que no mesmo caso, ele pagou a metade das parcelas. Ele me pagou R$10.000, né? Então, na multa rescisória do que ele me deve, considerando 20%, ele está me devendo R$2.000 de multa rescisória, mas ele já me pagou R$10.000. Aí eu vou descontar. E a multa rescisória, ela tem realmente essa função, exatamente essa função de antecipar danos, né? Então, eu posso estar cobrando também perdas e danos por eu ficar sem um veículo, colocar uma cláusula especial lá que, se for quebrado esse contrato, ele também me paga a título de locação. É possível colocar isso. Enfim, contrato é lei entre as partes, né? Desde que não configure o bis in idem, ou seja, sobre o mesmo objeto a mesma coisa, porque senão haveria nulidade. Eu estar cobrando a mesma coisa pelo mesmo objeto. Bom, então, resumindo, o que está dizendo aqui? A cláusula com reserva de domínio dá 2 opções para o vendedor, né? Que no caso seria o credor. Ou ele pode exercer seu direito cobrando as parcelas em aberto e as vencidas, ou ele pode exercer seu direito reavendo o bem. Eu quero o bem de volta, mas ele vai ter que fazer os cálculos para devolver, a depender do que foi pago, para esse comprador, o que
descontar ali do que tiver no contrato ali permitido ser descontado. Então, vamos lá. 526, então, diz que, verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido, ou pode recuperar a posse da coisa vendida, certo? Artigo 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa e as despesas feitas, e o mais será devolvido, e o mais de direito que lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Então, veja bem, eu disse que eu podia reter o dinheiro no meu primeiro exemplo, né? Se fosse, por exemplo, 3 mil, que eu dei de exemplo, e ele teria um crédito de 2 mil comigo, faltaria 1.600. Bom, então, a retenção aqui, segundo 527, ela é permitida, certo? Para essas despesas, depreciação, enfim. E o mais que o direito permitir, né? Que for devido. Agora, o excedente tem que ser devolvido, porque senão isso seja enriquecimento ilícito, né? E o que faltar, como eu falei, ficou faltando R$ 1.600, aí eu vou entrar com uma ação de cobrança pelo meio processual, cobrança ou execução, né? Se for um contrato perfeito ali, colocado tudo direitinho, eu executo o contrato, que é uma questão processual. Só uma observação aqui, gente, a esse respeito. Aqui, quando eu falo cláusula com reserva de domínio, tem que tomar muito cuidado quando é dado objetos em garantias ou bem em garantia, né? Aquilo que eu falei de início, imagina esse cara que pagou 10 parcelas e eu faço uma cláusula com os seguintes dizeres. No caso da mora, ele perde o dinheiro que ele pagou e eu fico com a reserva de domínio, eu tenho direito de reaver o carro. Então, isso seria abusivo e ilícito. Isso configuraria aí o que a gente chama de pacto comissório. Ou seja, além dele perder o que ele me pagou, ele perderia também o objeto, tá? Isso é nulo no direito. Tanto no Código de Defesa do Consumidor é proibido, como também no Código Civil, justamente por ensejar o enriquecimento ilícito. Então, a gente vê muita situação assim de empréstimo de dinheiro, né? Em que a pessoa coloca assim, eu vou te emprestar o dinheiro, mas que é errado, se for agiotagem. Ela empresta o dinheiro, mas quer que a pessoa coloque um objeto no nome dele. E aí a pessoa coloca esse objeto no nome dele. Aí ele não paga a dívida, a pessoa fica com o objeto, né? Então tá. E às vezes o objeto vale até muito mais do que o dinheiro que foi emprestado, mesmo com juro exorbitante. Então, isso constituiria pacto comissório. Então, o pacto comissório não é permitido, tá? Também justamente por isso, porque a pessoa, além de perder a coisa, ela perde o dinheiro que pagou. Agora, não confunda pacto comissório com o leasing, que é outro contrato que nós vamos estudar semestre que vem, que é um aluguel, né, diferenciado, que se é aluguel que você pagou, você não vai reaver, mesmo que você não tenha usado, né? Mas isso é outra matéria que nós vamos ver depois. Bom, e o último artigo vai dizer o seguinte, artigo 528, mais ou menos sobre financiamento, né? Se o vendedor receber o pagamento à vista ou, posteriormente, mediante financiamento de instituição de mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão no registro do contrato. É quando eu repasso esse meu direito para outra, uma questão de cessão de créditos, né? Eu tenho aí um contrato e eu vendo esse contrato que eu fiz no meu carro para uma financeira. E ela tem interesse, ela quita tudo para mim, que eu estou precisando do dinheiro, e ela compra esse título de crédito aí contra essa pessoa. E ela se subroga nos direitos dele, certo? É um caso de subrogação
e cessão de direitos, certo? Bom, pessoal, eu não vou continuar aqui com a venda sobre documentos, mesmo porque essa matéria eu não vou entrar a fundo, porque ela é simples, não tem necessidade, e a gente retoma a aula que vem, porque praticamente nosso conteúdo aqui está acabando, e aí a aula que vem e na próxima eu vou estar trabalhando com vocês, aplicando esse conteúdo teórico nos fóruns. Então, por favor, façam os fóruns, que nós vamos trabalhar em cima dos fóruns, certo? Alguma dúvida até agora? Então, encerrando a aula. Boa noite a todos. Então, boa noite, gente. Fica com Deus.